Cadê? Esse aqui? É. A irmã Laila comentou aí, ó. O irmão não cuida mais da aparência nem para sair da casa. O esposo quer divorciar dela. Parece que ele tem vergonha de ir para a igreja com ela. Quer comentar? Quer comentar? Então, é o que eu tenho visto. Eu mesmo, o Felipe, a gente estava comentando assim, a mulher, ela descuida, né? Aí ela descuida, aí o homem larga. O que que essa mulher faz? Primeira coisa que ela Vai faz, para academia. ela vai para academia e ela começa a se cuidar. Fala mais alto. Ela começa a se cuidar para outros. Por que que ela não cuidou para o marido dela, né? Mas não é pecado, né? A mulher se cuidar, né? Se você tem como ir numa academia, olha também, né? Porque a academia, algumas, né? Realmente o foco é outro, mas esse que a irmã colocou tem sido um grande problema, né? A mulher, ela tem se deixado de lado, assim, nessa área, né? E quando acontece alguma coisa, ela resolve cuidar. Então, cuida antes que aconteça, né? Não é pecado você, né, arrumar para o teu esposo, né? Então, isso aí é importante, isso aí. O que a Fernanda falou é muito importante, eu também observo muito isso. Eu trabalhava dando aulas e eu via muito isso dentro de sala de aula. Às vezes, a mulher está lá toda desleixada, né? Tá nem aí com aparência, nem nada. E aí, de repente, esse marido, isso não justifica o divórcio, tá? Porque a gente sabe que Deus não aprova o divórcio por essas causas, mas o marido vai lá e abandona ela. O que que ela faz? Ela tira, por causa da vingança, olha para você ver, ela tira a força de onde não tinha. Antes era aquele desânimo, não estava nem para nada. Ah, não, eu não tenho ânimo sei lá, para fazer dieta, para fazer academia, para fazer nada. De repente, ela se torna uma pessoa extremamente motivada, só que a motivação é diabólica. Porque essa motivação agora, olha, ela não se cuidava para o marido, que é aquele que assumiu ela para o resto da vida, agora ela se cuida para afrontar ele e para ficar com qualquer um que aparecer. Então, olha que incoerência. Se uma feminista escuta isso, para elas é um absurdo, mas é o óbvio. Por que que agora ela tem esse ânimo aí, levanta cedo, aí faz um monte de coisa, aí passa perto dele agora toda, né, e faz questão de posar toda bonita, tirar fotinha, etc e tal, para ele ver agora quem sou eu. Mas por que que não era assim antes? Por que que ela não se cuidava antes também? Tá? É claro que existem circunstâncias de uma doença, né? Existem circunstâncias, Condição financeira. mas ainda assim a gente precisa tomar cuidado para não usar algumas coisas como desculpa para o relaxamento, tá? Por quê? A gente não vive por trás, por causa de beleza exterior, etc e tal. Mas se a gente achar que Por que que seu namorado escolheu você? Para e pense. Por que que o seu marido um dia olhou e falou assim, essa aí que eu quero casar com ela? Foi porque você era uma mulher muito inteligente ou por causa... Não. É porque ele olhou e falou, eu gostei dela, achei ela bonita. Mas foi por causa do meu cabelo, tá, irmão? Foi por causa do cabelo dela. O cabelo dela era grandão, né? Aí para você ver, agora ela deu uma cortadinha aqui, eu fui pegando o pé dela. Mas não, 3 meninos, né? Mas você tem que agilizar o processo aqui para lavar. as irmãs que entendem. Mas aí o que acontece? Mas a gente precisa entender isso, porque não adianta também se esconder e falar assim, não, mas o que interessa hoje é a minha vida com Deus e que não sei o que lá, etc e tal. Mas olha, imagina, a pessoa não cuida dela e depois fala que isso aí não tem nada a ver. Isso serve para os homens também, né? Isso serve para os homens também. Então, é óbvio que tudo que nós estamos falando aqui, eu acredito que os homens devem ter um pouco de senso e observar e trazer isso para a vida deles também. Isso aplica para muita coisa, tá? Eu quero falar depois com os homens sobre os vícios nos jogos, sobre pornografia, sobre o desleixo com a casa, né? Tem homem que cuida mais do carro deles do que da esposa. Agora e tem aquilo, né? Se caso for por questão financeira, ele está totalmente errado, né? Porque é difícil, né? Então tem que ver o porquê disso aí,
Se é por desleixo dela, se é por condição financeira. E os maridos que não fazem nada para a esposa, nós estamos cansados de ver. A esposa, Demais. o marido reclama que a esposa está assim, está assado, tá assado, né? Na hora que ela, Nada. na hora que ela precisa de fazer alguma coisa, ele não. E não é coisa cara, não, tá? Não é coisa cara, não. Aí ele vai e não faz. E tem condição de fazer, não faz. Tem condição de fazer, não faz. E é o que o Felipe falou. O que a gente vê hoje é absurdo, né? O valor que alguns estão dando com o carro, com isso, por aquilo, e às vezes, em vez de valorizar a mulher, às vezes o que gasta com a mulher, o que gasta com o carro, gasta com o jogo, poderia tirar a mulher do emprego, né? E poder estar investindo nela, mas não faz. Que coisa, né?